Alguns casos mais delicados. Sinto-me no dever, chegado a este ponto, de fazer uma alusão, ainda que brevíssima, a um caso pastoral que o Sínodo quis tratar, na medida que lhe era possível fazê-lo, contemplando-o também numa das propostas. Refiro-me a certas situações, hoje não infrequentes, em que vêm a encontrar-se cristãos desejosos de continuarem a prática religiosa sacramental, mas que disso estão impedidos pela própria condição pessoal, em contraste com os compromissos assumidos livremente diante de Deus e da Igreja. São situações que se apresentam particularmente delicadas e quase inextricáveis. Não poucas intervenções no decorrer do Sínodo, exprimindo o pensamento geral dos padres, puseram bem a claro a coexistência e a influência mútua de dois princípios igualmente importantes no que respeita a estes casos. O primeiro é o princípio da compaixão e da misericórdia, segundo o qual a Igreja, continuadora na história da presença e da obra de Cristo, não querendo a morte do pecador, mas que se converta e viva, atenta a não partir a cana já fendida e a não apagar a chama que ainda fumega, procura sempre facultar, na medida em que lhe é possível, o caminho do retorno a Deus e da reconciliação com Ele. O outro é o princípio da verdade e da coerência, pelo qual a Igreja não aceita chamar bem ao mal e mal ao bem. Baseando-se nestes dois princípios complementares, a Igreja mais não pode do que convidar os seus filhos, que se encontram nessas situações dolorosas, a aproximarem-se da misericórdia divina por outras vias, mas não pela via dos sacramentos, especialmente da penitência e da Eucaristia, até que não tenham podido alcançar as condições requeridas. Acerca desta matéria, que angustia profundamente também o nosso coração de pastores, pareceu-me ser meu preciso dever, já na exortação apostólica a familiares consórcio, dizer palavras claras pelo que se refere ao caso dos divorciados novamente casados ou de cristãos que, de qualquer maneira, convivem conjugalmente de modo irregular. Ao mesmo tempo, sinto vivamente o dever de exortar, juntamente com o Sínodo, as comunidades eclesiais e, sobretudo, os bispos, a darem toda a ajuda possível aos sacerdotes, que, tendo faltado aos graves compromissos assumidos na ordenação, se encontram em situações irregulares. Nenhum destes irmãos há de sentir-se abandonado pela Igreja. Para todos aqueles que não se encontrem atualmente nas condições objetivas requeridas pelo sacramento da penitência, as demonstrações de maternal bondade por parte da Igreja, o apoio de atos de piedade diversos dos atos sacramentais, o esforço sincero por se manter em contato com o Senhor, a participação na Santa Missa, a repetição frequentes de atos de fé, de esperança, de caridade e de contrição, quanto for possível perfeitos, poderão preparar o caminho para uma plena reconciliação no momento que só a providência conhece.